Boa noite. O sol está raiando ainda, né? Nem lá na minha terra, o sol ainda está estourando mamona e ainda estamos falando boa noite, né? Não, é boa tarde ainda, né? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos, lembrando que semana passada nós demos uma pausa na nossa série em Tiago, e hoje nós vamos retomar então a nossa série de sermões na carta de Tiago. O pastor Jonathan, que era o pastor aqui antes de mim, tive o privilégio de ser pastoreado por ele, trabalhar um pouco com ele. Ele fez, eu lembro muito bem de uma série que ele fez em Tiago, muitos anos atrás, e uma das coisas que ele dizia é que Tiago é o pregador que ninguém gosta de ouvir, né? Porque Tiago vai direto ao ponto, e é verdade, Tiago vai direto ao ponto. E hoje nós voltamos à série então que eu intitulei de A Fé que Frutifica, porque é exatamente o que o Tiago nos ensina. Tiago, ele nos orienta a não sermos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra, né? Então ele diz que nós devemos colocar a nossa fé em prática, e ele não contradiz Paulo, quando Paulo diz que nós somos salvos pela fé e não por obras, e ele diz, você é salvo pela fé, então agora me mostre as suas obras. Então o que Tiago está dizendo não está contrapondo Paulo, está contradizendo Paulo, ele está, na verdade, adicionando ainda ao que Paulo diz. Paulo diz, olha, vocês são salvos pela fé, e não por obras, mas vocês são salvos para realizar boas obras. Tiago então diz, é verdade, Paulo está certo, Paulo diz que nós somos salvos pela fé, não por obras, e nós devemos então viver, não somente demonstrar, mas viver essas boas obras, e é isso que Tiago nos ensina. Então hoje, de novo, nós voltamos ainda ao capítulo 1, não terminamos ainda o capítulo 1, hoje nós vamos estudar dos versos 19 a 27 juntos, tá bom? Mas deixa eu recapitular o que nós já vimos. Nós já vimos os primeiros 12 versículos do capítulo 1, que a fé verdadeira é uma fé que resiste nas provações. Deus, ele não tenta ninguém, porque Deus, ele é perfeito, né? Deus é justo, ele é fiel, ele não muda, ele não tenta ninguém, mas ele coloca muitas vezes a gente à prova. Ele quer forjar o nosso caráter quando ele nos coloca à prova. Então nós precisamos ter cuidado quando nós pensamos que estamos sendo tentados e na verdade estamos sendo provados, quando na verdade estamos sendo provados, acho que estamos sendo tentados, então nós temos que ter discernimento espiritual, essa é a palavra, discernimento espiritual para entender essas coisas. Depois ainda nós aprendemos a lidar de forma sábia com essas coisas, com as tentações. Por quê? Porque muitas vezes a provação acaba se tornando para nós uma tentação, porque nós temos a tentação de fazer pelos nossos braços, nós temos a tentação de querer fazer segundo a nossa vontade, nós precisamos tomar cuidado com isso. E vimos que nós precisamos lutar contra o pecado, e se nós queremos vencer o pecado, nós precisamos então confiar no caráter de Deus, que é imutável. Deus não muda, irmãos, nós é que mudamos, Deus não muda, Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado. Amém? Então hoje nós vivemos, por exemplo, em dias que ouvir a palavra de Deus se tornou muito acessível. Você pode ir no YouTube, você pode ir num podcast, você pode ir no seu fone de ouvido, na televisão, em qualquer lugar que você for, você pode ouvir a palavra de Deus, né? E o problema é que por causa dessa acessibilidade, nós nos tornamos somente ouvintes. Nós não queremos mais praticar o que nós ouvimos, nós só queremos ouvir e pronto, e acabou. A verdadeira fé, na verdade, ela é revelada na prática da palavra. Eu dizer que eu conheço a Bíblia, isso não faz de mim um crente. Veja isso, eu dizer que eu conheço a Bíblia não me faz de mim um crente. Eu conheci, no curso de teologia que eu cursei aqui em Londres, na London School of Theology, eu conheci um professor, que era professor de teologia, e ele conhecia a Bíblia, e ele não era crente. Ele era professor de teologia e não era crente, declarado, ele falou em sala de aula, eu estou dando aula de teologia bíblica, mas eu não sou crente. Ele tinha conhecimento, mas não tinha relacionamento com Deus. Então é muito possível acontecer isso com a gente também. Tiago, lembrando que Tiago escreve a crentes, Tiago está escrevendo à igreja dos dispersos, que correm risco de viverem enganados, é o que diz o texto que nós vamos ler daqui a pouco, pensando que estão bem com Deus, mas as vidas desses demonstram totalmente o contrário. E ele nos pergunta,
Como saber se a minha religião é verdadeira? Como saber se a minha fé é realmente verdadeira? Como saber se a fé que eu professo, a fé que eu digo que eu vivo, realmente é verdadeira? E a resposta está onde? Na palavra de Deus. A resposta está aqui, e nós vamos ver isso hoje. E não só o que nós entendemos acerca dela, mas o que nós fazemos com ela, né? Então, Tiago 1, de 19 a 27. Vamos ler junto. Tiago 1, de 19 a 27. Abram suas Bíblias, por favor. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nos aproximamos de Ti nessa noite com reverência e temor, reconhecendo que a Tua palavra é viva, poderosa e capaz de transformar os nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conceda ouvidos atentos, mente aberta e coração quebrantado para receber o que o Senhor tem a nos dizer. Livra-nos, ó Pai, de qualquer distração, orgulho ou qualquer resistência interior. Fala conosco e que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes, fiéis, decididos da Tua vontade. Que a Tua voz seja mais clara do que qualquer outra às nossas mentes e ao nosso coração, Senhor. E que a Tua verdade nos molde à imagem do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. É no nome dEle, no nome todo-poderoso do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. 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 Então vamos lá. Vamos começar. O meu primeiro ponto, eu quero discutir dos versos 19 a 21, que fala sobre o crente verdadeiro que ouve com humildade. O crente verdadeiro, ele ouve com humildade. Dos versos 19 a 21. Tiago começa essa sessão chamando os leitores de meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Essa é uma expressão pastoral, uma expressão cheia de amor, cheia de cuidado, mas também cheia de urgência. Ele está chamando a atenção da igreja. Ele não oferece aqui uma sugestão ética. Ele chama a atenção dos crentes para a santidade de vida. Ele não está falando aqui de uma ética cristã, ele está falando de santidade segundo a palavra de Deus. São duas coisas interligadas, mas nesse caso aqui diferentes. Todo homem, olha o que ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E esse versículo é muitas vezes aplicado para nós a convivência humana. Nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. E de fato, ele se estende a esse contexto. Mas não é sobre isso que Tiago está dizendo. Ao contrário do que muitos pensam, o que Tiago está dizendo, ele só está continuando o seu argumento que nós já discutimos antes. O que ele está dizendo é que, com relação ao crente, ele deve ser tardio a falar, tardio a irar-se e pronto para ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo. E nós devemos ouvir as Escrituras com reverência. A escuta humilde, ela é o primeiro sinal de um coração regenerado. Quem não quer ouvir, de maneira nenhuma foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Quem não ouve a palavra, quem não obedece a palavra, não pode ser considerado um crente no Senhor Jesus. Aquele que não crê é um descrente. Aquele que diz que crê e não vive, está enganando a si mesmo. É exatamente o que a palavra de Deus está falando para nós hoje. O pronto para ouvir aqui é um retrato do discípulo de Cristo que se assenta aos pés do Senhor.
É um retrato onde foi relatado por Lucas, capítulo 10, 39, quando Maria e Marta receberam o Senhor Jesus na sua casa. Enquanto Marta estava ocupada com os afazeres, querendo limpar a casa, colocar cadeira, fazer bolo, fazer café, fazer docinho para os convidados, Maria estava assentada aos pés do Senhor. Isso é estar pronto a ouvir. Muitas vezes nós estamos, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes estamos muito ocupados com coisas e esquecemos do Senhor das coisas. Estamos ocupados muitas vezes com as coisas do ministério, até as coisas de Deus, mas nos esquecemos do Deus do ministério. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, o coração sedento pela palavra que procede da boca de Deus deve estar presente na vida do crente. Duas marcas essenciais de quem nasceu de novo é prontidão em ouvir e fome espiritual. O que é fome espiritual? É querer crescer, é querer desenvolver a nossa vida espiritual. Quem não ouve com humildade não pode também obedecer com fidelidade, porque quando nós somos humildes o suficiente para ouvir, nós também não seremos humildes o suficiente para obedecer. Então Tiago, ele apresenta aqui a escuta como uma postura ativa e não uma postura passiva. Ele quer que nós sejamos ouvintes ativos. É mais do que ouvir sons, é acolher a voz de Deus com reverência, é acolher a voz de Deus com disposição e estar disposto a ser transformado por ela. Nós precisamos estar dispostos a sermos transformados pela palavra de Deus. Em tempos de ruídos, de opiniões infladas, de reações rápidas que nós estamos vivendo, o silêncio diante da palavra de Deus é um ato contracultural para esse mundo que nós vivemos hoje. Nós queremos debater com tudo, nós queremos argumentar com tudo, quando a palavra de Deus, nós sabemos que ela é para nós, o quê? Um manual de fé e de prática. E muitas vezes nós queremos argumentar as coisas erradas que nós fazemos, inclusive citando a palavra de Deus. E não se engane, porque o próprio diabo fez isso com o Senhor Jesus, tentando ele no jardim do Getsêmani. O diabo não tentou Jesus com pouca coisa, nem com livro, nem com heresia. O diabo tentou Jesus, ou tentou tentar Jesus, na palavra. E o Senhor Jesus rebateu como? Com a palavra. Então cuidado, irmãos, cuidado. Muitas vezes nós queremos, de certa forma, cobrir as coisas erradas que nós fazemos usando a palavra de Deus. Quando alguém vai te exortar, a primeira coisa que o irmão que não aceita a exortação é o quê? O que ele diz? Olha, não julgueis para que não sejais julgados, hein? Ele está usando a palavra e ele está errado? Isso não está escrito? Está escrito, mas ele está usando isso como justificativo para você não chamar a atenção dele. Então Jesus, ele havia ensinado essa mesma verdade na parábola do semeador. Em Mateus 13, quando ele fala da palavra que frutifica e a palavra que não frutifica, a palavra que se perde pelo caminho, a palavra que vem os pássaros e levam embora, das pessoas que estão muito ocupadas, ou da palavra que não enraiza no coração das pessoas que ouvem, e vem o diabo e tira a palavra do coração. E ele diz que o solo que frutifica é o solo que ouve. A palavra, que frutifica no coração, ela vai frutificar no coração daquele que ouve a palavra de Deus, aquele que compreende, aquele que acolhe os ensinamentos da palavra de Deus. Ou seja, o coração convertido é como terra preparada pelo próprio Espírito Santo, que recebe a semente divina com mansidão. E Tiago ecoa essa mensagem, essa imagem, quando ele diz: livrem-se de toda impureza. Diz aqui o texto que nós acabamos de ler. Livrem-se de toda impureza, verso 21. Aceitem humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A língua solta e o espírito irado revelam um coração não quebrantado. Irmãos, a ira e a língua solta revelam um coração que ainda não foi quebrantado pela palavra. Então Tiago, depois de exortar a escuta, agora ele diz que nós devemos ser tardios para falar e tardios para irar-se. E veja, o problema aqui não é o falar em si, mas a precipitação da fala. É quando nós falamos precipitadamente.
o impulso de argumentar com Deus. E lembre que nós estamos falando aqui, não é a relação interpessoal, é a nossa relação segundo a palavra de Deus, ou com a palavra de Deus, ok? O impulso de argumentar com Deus, resistir ao que Ele diz, racionalizar o pecado ou justificar, como eu acabei de dizer. Nós queremos justificar tudo, a verdade é essa, não é verdade? Jovem é perito em justificativa. Quando você vai chamar atenção, a primeira coisa que você ouve é: eu sei, pai. Eu sei, mãe. Não, mas é que, sabe o que é? E nós fazemos isso também, quando nós ficamos velhos. Mas parece que quanto mais velho nós ficamos, nós vamos aprendendo. I hope. Eu espero que seja assim, né? Conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos aprendendo a parar de justificar. Vamos assumir o erro e ponto, acabou. Vamos assumir o erro, estou errado, perdão. É tão difícil fazer isso? Eu errei com você, irmã, me perdoe. Não é difícil fazer isso. Só que nós só conseguimos fazer isso de verdade quando nós somos maduros espiritualmente falando. Imaturidade não vai fazer isso. A ira, por sua vez, é muitas vezes a reação da carne diante do confronto divino. E quantas vezes nós nos iramos com Deus? Quantas vezes nós nos iramos com alguém que nos exortou com a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque a palavra expõe o pecado. A palavra, ela corrige. A palavra exorta. Na verdade, o evangelho incomoda. O evangelho deve, sim, incomodar. Eu já citei isso e cito novamente. Alguém já disse que o evangelho é como um leão enjaulado. E esse leão está bramando e feroz, querendo sair da jaula. E quando ele sai da jaula, ele não faz nada a mais do que despedaçar quem está por perto. É exatamente isso que o evangelho faz com a gente. Ele primeiro tem que despedaçar, para depois juntar os cacos e nos tornar ainda mais forte, porque agora estamos em Cristo Jesus. É isso que o evangelho deve fazer, irmãos. O evangelho não está aqui para amaciar a alma, pelo contrário, o evangelho está aqui para confrontar o nosso pecado. O Senhor Jesus nunca disse: olha, espere ficar perfeito e venha até mim. Não, Ele disse: venha como está, mas seja transformado pelo meu poder. Seja transformado pelo meu poder. Então a palavra expõe, corrige, incomoda. E ao invés de arrependimento, muitos respondem com raiva. Porque eles ficam com raiva. Porque eles estão ouvindo a verdade acerca deles mesmos. Muitas vezes nós queremos racionalizar coisa que não dá para racionalizar, coisa que é espiritual. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração porque não queremos ouvir, não queremos ser confrontados. Mas Tiago é claro, no verso 20, quando ele diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus, de maneira nenhuma. Por mais que achemos justa a nossa indignação, ela jamais gerará em nós a santidade que o Senhor Jesus requer das nossas vidas. O fruto da palavra nasce em um solo de mansidão e não de ressentimento. É por isso que nós vemos tanta gente machucada dentro da igreja. Porque eles ainda não conseguiram perdoar, não entenderam ainda o que é perdão, não entenderam ainda que eles foram perdoados, portanto devem perdoar também. Eles não entenderam que a exortação da palavra que os confronta, não é o irmão que está confrontando, quem está confrontando é a palavra. Não é o irmão que está atacando, quem está confrontando, tirando as suas vendas, é a palavra do Senhor. E muitas vezes nós tornamos isso pessoal. Se o pastor chama a atenção de alguém que está em pecado, a pessoa vem contra o pastor e não contra a palavra. Ah, pastor, você está pegando no meu pé. Eu falo: não, eu não estou pegando, não. Eu estou falando para você o que a palavra de Deus diz para nós fazer. A palavra de Deus me ensina que você está errado, você está indo fora do trilho. E ela diz: volte para o trilho. Se o seu irmão, se a sua irmã te chama atenção por alguma coisa, você vai no pessoal. Está pegando no meu pé, está com inveja de mim. E assim vai. Então receber com mansidão, irmãos, é ter disposição para ser moldado. Nós precisamos ter essa disposição. A expressão aqui, recebei com mansidão, a palavra que foi em vós implantada, é profundamente rica, teologicamente falando. Ela fala de um coração tratável. Ela fala de um coração quebrantado, que ele é moldável pela vontade de Deus nas nossas vidas. A mansidão aqui não é fraqueza. Humildade não é sinônimo de fraqueza. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Na verdade, era sinônimo de força sob controle. Nós sabemos controlar a nossa ira, nós sabemos controlar a nossa força, nós sabemos controlar o órgão mais forte do corpo humano. Sabe qual é? Língua. Esse é o órgão mais forte do seu corpo. É a língua.
A mansidão aqui, ela é força sob controle. Mas ela também não é passividade, ela é humildade diante do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus só floresce em corações que se rendem, marquem isso. A palavra de Deus só floresce em corações que se rendem. O próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele cita Provérbios. Mais para frente nós vamos ver isso, mas ele cita Provérbios 3,34, ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Ou seja, essa palavra já foi implantada no coração, pela regeneração que nós temos em Cristo Jesus. Mas ela também precisa ser cultivada diariamente. Diariamente. Não basta ouvir um sermão, ler um devocional, sublinhar 1 ou 2 versículos bíblicos. A palavra precisa ser acolhida, refletida e obedecida todos os dias das nossas vidas. Você precisa de pão todo dia? Alguns de vocês, quem não vive de dieta 35 meses no ano, tudo bem, né? Você precisa comer? Mesmo quem está de dieta também precisa comer, senão morre. Você precisa de pão todo dia? Precisa, não precisa? E a palavra para nós não é o pão da vida? Então nós precisamos da palavra todos os dias. Você precisa de água todos os dias? E o Senhor Jesus não é a água da vida? Ele mesmo diz acerca dele mesmo? Eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede, ele disse. Então nós precisamos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A palavra precisa ser acolhida, refletida e obedecida. Isso me leva para o meu segundo ponto, que está dos versos 22 a 25. O crente verdadeiro evita o auto-engano. O crente verdadeiro deve evitar o auto-engano. Veja, sejam praticantes da palavra. Verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aqui, Tiago acende aqui um alerta vermelho para a igreja. Ele não fala de descrente aqui não, ele está falando para crente. Veja, ele está escrevendo às igrejas. O perigo não é apenas ouvir e não praticar, mas é enganar a si mesmo achando que ouvir já basta. O auto-engano religioso é um dos maiores inimigos da alma. Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico que eu gosto muito, ele resume isso de uma maneira precisa. Ele diz o seguinte: se um crente é enganado pelo diabo, isso é grave. Mas se ele se engana a si mesmo, é ainda mais sério. É ainda mais sério. Jesus também já havia advertido acerca disso. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eles falavam em nome de Cristo, pregavam em nome de Cristo, até curavam em nome de Cristo, mas não conheciam Cristo, porque eles viviam em iniquidade. E Tiago, mais uma vez, ele ecoa aqui no texto dele essa verdade. Muitos acham que são espirituais, mas vivem como se não fossem. Parece que existe uma unção eclesiástica. Já ouviu falar da unção eclesiástica? Só é santo da porta para dentro. É santo, passou daquela porta, é santo. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, fala crentez e tudo mais. Da porta para fora, boca suja, palavrão, faz tudo errado, trata mal todo mundo e assim por diante. Essa é a unção eclesiástica, só é crente dali para dentro. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós temos que ser crente na igreja, sim ou não? Sim. Mas Deus chamou a gente para ficar na igreja? Não. Ele chamou o povo para ir e pregar o evangelho. E onde é que a gente prega o evangelho? É aqui dentro? É lá fora. É lá fora. É lá fora que nós praticamos também, não é só aqui na igreja não. Lá fora nós também praticamos. Tiago, então, ele ecoa essas coisas aqui, e ele diz que é possível estar perto da Bíblia e longe de Deus. E que é possível conhecer a Bíblia, mas não conhecer o Deus da Bíblia. Como eu disse antes,
Um professor confesso, descrente, ensinando teologia na faculdade. Eu achei aquilo um cúmulo. Para eu fazer teologia lá, a igreja tem que mandar uma carta falando que eu sou crente. Não, o Leandro é crente, o Leandro é pastor da igreja, ele quer estudar e tudo mais, e eles têm que atestar isso. Agora, um professor, porque ele tem um doutorado, ele pode dar aula numa escola de teologia não sendo crente. Tudo bem que a área dele era mais filosófica e tal, mas não faz sentido para mim, desculpa, mas não faz sentido para mim nenhum. Então, é muito possível ser conhecedor da Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Cuidado com isso. O auto-engano, irmãos, ele nasce da substituição da obediência pela aparência. Nós temos aparência de crentes. Muitos de nós temos aparência de crentes. É como eu disse, nós nos vestimos como tal, nós carregamos a Bíblia, nós falamos crentez, mas é só isso. O nosso cristianismo só chega até aí. Daí parou. Muitos confundem conhecimento bíblico com fé salvadora. São coisas diferentes. Saber não é o mesmo que crer. E crer não é o mesmo que obedecer. A Bíblia nos chama para crer e obedecer. São coisas diferentes. Tiago, ele usa a ilustração do espelho, os versos 23 e 24 que nós lemos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e esqueceu tudo, esqueceu a aparência. E olha que ele fala de homem, não fala de mulher, né? Porque a mulher não vai esquecer. Quem esquece é o homem. Né? A mulher não esquece. A mulher não esquece. A mulher fala, a mulher não esquece. Ela fala, não, peraí, aquela mancha estava aqui, não esquece, não, está aqui. O homem esquece. E ele fala do homem. Né? Tiago, ele usa essa ilustração ao ouvinte que é negligente. Ao ver a sua imagem, os seus defeitos, as suas manchas, as suas falhas. E aí ele vai embora. Como se nada tivesse acontecido, como se nada ele tivesse visto. A palavra revela, irmãos, as nossas mazelas. Mas ela só transforma quem realmente está disposto a obedecer. É assim que ela faz. Quando a palavra confronta algo errado em nossa vida, o que nós fazemos? Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, o que nós fazemos? Nós tentamos nos justificar, nós tentamos colocar a culpa nos outros. Eu pequei, mas também, olha a mulher que o Senhor me deu. Né? Adão fez isso. Não foi? A ordem tinha sido para quem cuidar do Éden? Foi para Eva? Não, foi para Adão. E aí, o que acontece? Ele não cuidou, como tinha que cuidar, a Eva cai, Deus vem, cobra, e ele fala o quê? Aí a mulher que o Senhor me deu. Transferência de culpa. E aí vai na Eva. E você, Eva? Foi a serpente. A serpente não tinha quem culpar, ficou com a culpa ela mesma. Não tinha mais ninguém lá. É exatamente isso que nós fazemos. Eu irei com você, mas também você me tirou a paciência. Eu fiz isso, mas também, olha, eu traí, mas também você não ligou para mim. É como se isso fosse normal, dentro da igreja. Eu não estou falando lá fora, estou falando dentro da igreja. Eu pequei, mas também, né, eu roubei, mas também deixar o dinheiro lá em cima, facinho de pegar. Culpa é sua que deixou lá. Isso é uma justificativa. Deixa para lá. Então o que nós fazemos? Nós justificamos? Nós esquecemos do que nós fizemos? Ou da palavra? Ou nós nos arrependemos e mudamos? Que isso é o que a palavra diz para fazer. Arrependa-se e mude. Já conta a história de um homem que foi visitar um museu. Foi visitar o museu, parou na frente de um quadro, começou a analisar. Olhou, fez cara feia, olhou de novo. Tinha um homem do lado e comentou, falou, pai, que quadro ridículo, né? Que quadro feio. Olha, cheio de defeito, cheio de mancha, cheio de coisa errada, cheio de tudo torto. Aí o homem vira para ele e falou, Senhor, isso aí é um espelho. É exatamente assim que nós fazemos. É assim que nós somos quando nós julgamos os outros à luz da palavra, mas não deixamos a palavra nos julgar. É exatamente assim. Exatamente assim. O auto-engano é o travesseiro macio onde dorme uma fé morta. Esse é o auto-engano.
Sabe aquele travesseirinho macio que você dorme gostoso? Pois é, esse é o auto-engano. Você se sente confortável nele. Terceiro ponto. O crente verdadeiro, ele pratica a palavra e experimenta liberdade. Olha isso. Pratica a palavra e experimenta liberdade. Verso 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Tiago chama a palavra da lei ele chama a palavra de lei da liberdade. Parece até um paradoxo aqui. Como é que pode uma lei ser libertadora? Como é que pode uma lei ser libertadora? Parece que não faz muito sentido. Mas é justamente o que ela é para nós. Não uma prisão legalista, mas é um caminho seguro para a vida abundante. O pecado, veja, o pecado ele promete liberdade, mas ele acorrenta, ele te prende. A palavra de Deus, ela ordena obediência, mas ela nos conduz a uma verdadeira liberdade. A liberdade do ego, a liberdade da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da tirania, da opinião alheia. Nós precisamos ser libertos dessas coisas. João 8, 31 e 32, o Senhor Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade nos liberta, irmãos. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Tiago fala de perseverar, também nesse mesmo texto. Não de olhar uma vez, mas de continuar olhando, de continuar estudando, de continuar ouvindo, de continuar obedecendo, ajustando a vida conforme a palavra, não ajustando a palavra conforme sua vida. É igual quando nós oramos, nós precisamos orar a vontade de Deus para as nossas vidas. Não dá para orar, Senhor, eu quero fazer isso, abençoa os meus planos em nome de Jesus. Não dá para fazer assim. Porque aí nós estamos argumentando com a palavra, que diz para que não façamos assim. E olha só as bênçãos que a obediência à palavra traz para nós. Primeira, clareza sobre si mesmo. Você quer se conhecer? Use o espelho da palavra de Deus. Ela vai te dizer quem você é de verdade. Ela vai me dizer quem eu sou de verdade. Primeiro, clareza de si mesmo. O espelho da palavra, ela revela quem nós somos de verdade. Depois, libertação do pecado. A palavra, ela desmascara o pecado, ela desmascara quem nós somos de verdade e nos conduz a uma vida de retidão com Deus. Terceiro, é uma felicidade prática. Não é uma utopia, não é uma coisa que... Não, é uma felicidade prática. Bem-aventurado em tudo que realiza. Sabe por quê, irmãos? E quando eu digo bem-aventurado, a palavra bem-aventurança é abençoado. Em tudo que você realiza. Por quê? Porque você está buscando levar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Tem como ser mal-aventurado seguindo a Deus? Não, não tem. As coisas podem não sair do jeito que você quer. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Vamos entender isso. O fato de Deus não fazer o que eu quero não quer dizer que Ele não está ouvindo as minhas orações. Amém? Aliás, se Ele ouvisse as minhas orações do jeito que eu quero, eu estava ferrado. E você também. Ia dar tudo errado. Ia dar tudo errado. Porque aí Ele estaria fazendo a nossa vontade. Já diz alguém, olha, faça o que sinta, faça o que você sente no seu coração. Faça. Faça o que você sente no coração, só para você ver uma coisa. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Enganoso, ele nos engana. E não é à toa que Paulo diz que quando nós sofremos uma transformação, uma metanoia, a mudança não é aqui, a mudança é aqui, ó, na mente. Sabe por quê? Porque Paulo, como homem letrado que ele era, ele sabe que o coração é só um músculo que bombeia sangue do seu corpo. Não tem nada a ver com sentimento. Ai, te amo.
coraçãozinho. Onde você viu isso? Na internet, né? Faz coraçãozinho. Na internet, você viu na internet. Aí você copia. Não. O coração na Bíblia, ele é usado para falar das entranhas, do mais íntimo do seu ser. Quando a Bíblia diz que você tem que louvar a Deus, que tem que amar a Deus mais que todas as coisas, do íntimo do teu ser, do fundo do seu coração, é lá nas entranhas, lá no íntimo. É isso que está dizendo. Mas veja, quando Paulo fala de transformação, e o Senhor Jesus também vai citar um versículo daqui a pouco, que a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? O meu coração está cheio do quê? Os meus sentimentos, a minha vontade está cheia do quê? O que o meu corpo quer? E é o que eu falo. Mas Paulo fala que nós devemos sofrer uma transformação aqui, porque quando Deus transforma aqui, aqui também é transformado. Então a liberdade verdadeira não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso fazer, o certo que eu preciso fazer. A liberdade não é fazer tudo o que eu quero, a liberdade é fazer o que eu devo fazer. A liberdade que eu tenho em Cristo Jesus não é fazer o que eu quero, a liberdade que eu tenho é de não pecar mais. É resistir ao pecado. É essa liberdade que a Bíblia fala. A Bíblia fala de liberdade, não de aprisionamento. A Bíblia fala, em mim, o Senhor Jesus diz, em mim vocês serão libertos. Eu tenho as chaves do céu e do Hades. Irmãos, nós precisamos parar com esse pensamento errôneo de que o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário aos 55 do segundo tempo. O diabo já foi derrotado, o Senhor é todo poderoso, Ele venceu a morte. E nós ficamos dando crédito ao diabo. Nós vemos igreja por aí pregando mais sobre o diabo do que sobre Jesus. Mais sobre pecado do que sobre salvação. Sim, nós temos que confrontar o pecado, mas nós temos que falar da salvação que nós temos somente em Cristo Jesus. E nós sim, vivemos numa vida, nós temos que viver uma vida espiritual, e nós estamos em batalha espiritual o tempo todo. Mas aquele que já venceu a morte diz para mim e para você, sejam fortes e corajosos, sejam vigilantes, estejam em oração, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós não podemos esquecer dessas coisas. Isso é meditar na palavra, isso é lembrar da palavra. Então, de novo, a liberdade verdadeira não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que é certo. E agora o quarto e último ponto. O crente verdadeiro tem a sua vida transformada pela palavra. Ei, pastor, mas você só fala da palavra, né? É. Ei, pastor, mas você só fala da Bíblia, né? É. Quer ouvir sermão motivacional? Vai no YouTube. Aqui não tem sermão motivacional, aqui tem palavra. Nós precisamos atentar à palavra. O crente verdadeiro tem sua vida transformada. Versos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. É viver em santidade. A transformação gerada pela palavra, ela é visível, ela precisa ser visível nas nossas vidas. Tiago mostra aqui 3 áreas onde a prática se manifesta: na língua, na separação do mundo e na compaixão. 3 coisas ele diz aqui: refreie a sua língua, ajude os necessitados, se afaste do pecado. É o que ele está dizendo. Domínio da língua. Se alguém se considera religioso, não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Tiago é contundente: a língua é um termômetro da fé. A verdade é essa. Agora eu cito o que o Senhor Jesus disse, Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração está cheio de amargura, de ressentimento, de ódio, de raiva, de desprezo, o que vai sair da nossa boca? Só isso. Agora, se o nosso coração está cheio de amor pelo Senhor, de compaixão pelos irmãos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, se a nossa vida está cheia de bênção, e por isso eu estou amazed, maravilhado,
com as coisas que Deus tem feito na minha vida, o que vai sair da minha boca? Se eu estou cheio da palavra, se eu estou estudando a palavra, se eu estou lendo a palavra, quando eu vou encontrar meu amigo, o que eu vou falar? Corinthians perdeu 1-0 ontem. Não. O Corinthians vai até vir na conversa. Pode vir, não tem problema. O carro novo que eu comprei, o trabalho novo que eu comecei, não tem problema. Mas a nossa boca deve falar da palavra de Deus, porque o nosso coração está cheio dela. Nosso coração precisa estar cheio dela. É ela que nos liberta. É ela que nos leva à verdade. É ela que guia os nossos passos. Então a língua é um termômetro da fé. Uma fé que canta louvores, mas fere com palavras, não é uma fé verdadeira. Uma fé que ora em público e fofoca no secreto, não é uma fé verdadeira. Você chega aqui, você louva, você ora, passou dali do portão, você está falando mal de todo mundo. Que tipo de fé que é essa? Que tipo de cristianismo que é esse? Que tipo de corpo, que tipo de igreja que é essa? Não dá. Ore como o salmista orou. O Salmo 141, 3. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Em outras palavras, quando for falar mal de alguém, morda a língua. Ore para o Senhor que você morda a língua e que saia bastante sangue quando você for falar mal de alguém. Porque aí nós aprendemos. Antes de falar, pergunte a si mesmo: isso vai edificar? Isso vai trazer bênção? Isso glorifica a Deus? É necessário que eu fale? É necessário falar agora? Ou agora é hora só de ouvir? Veja, sedes prontos a ouvir e tardio a falar. Hoje de manhã eu tive que falar isso para alguém. Eu estava conversando com um rapaz aqui fora, e ele estava um pouquinho alterado nas palavras, e ele estava atrapalhando o culto. Eu tive que chamar ele lá para fora, chamar ele para o lado, falar: olha, sabe o que é? Que aqui nós estamos agora num momento de culto ao Senhor. Nós estamos aqui para aprender acerca do Senhor, nós estamos aqui louvando a Ele para aprender acerca dEle. Agora é hora de você ouvir, não é hora de você falar. Depois do culto, você pode falar, você pode esbravejar, você pode falar o que você quiser, seus problemas e tudo mais. Agora não é hora, agora é hora de você sentar e ouvir. Adivinha o que ele fez? Ficou em pé lá na porta, continuou falando. Você acha que ele ouviu alguma coisa que foi pregada? Você acha que alguma coisa que foi feita aqui fez diferença na vida dele? Não, porque ele estava apenas querendo atacar, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque o mundo é injusto, porque Deus é injusto, porque Deus não existe, se existisse eu não estava assim. Aí eu fui direto na jugular. Falei: você tem problema com o quê? Eu tenho problema com o alcoolismo. Falei: foi Deus que colocou lá um copo de pinga e mandou você beber? Foi? Não é bem assim, né? Eu falei: pois é, então por que a culpa é de Deus? Quem foi que escolheu beber? Quem foi que quis beber? Foi Deus que mandou você beber? Olhando por esse lado, eu falei: não tem outro lado para olhar. E aí ele ficou por ali um pouquinho e tal, e a gente conversou de novo um pouquinho depois do culto, depois o Trevor também falou com ele, e falou que vai voltar. Falei: amém, que volte. Que volte. Mas está vendo a transferência de culpa? Eu que fiz errado lá no passado, me tornei um alcoólatra, me tornei um adicto, alguma coisa assim, porque eu escolhi fazer, porque circunstâncias me levaram a fazer, e a culpa é de Deus. É como eu disse, é transferência de culpa. Então, nós precisamos olhar aqui e perguntar: isso vai edificar? Isso vai ajudar? Isso vai glorificar a Deus? É necessário que eu fale agora ou é necessário que eu me cale e só ouça? Precisamos aprender a ouvir, irmãos. Nós precisamos aprender a ouvir. Você já parou para perguntar, já parou assim para falar com alguém? Gisele, estou com a dor nas costas hoje. A Gisele vai virar e falar: nossa, você não viu a minha. É uma competição de quem dói mais. Né? Quem tem mais de 40 aí? Ó. Quem tem mais de 40, rapaz, se eu falar que doeu em algum lugar, você vai ter 3 para falar que doeu mais que eu.
né? Mas isso não é, eu não estou dizendo que é uma coisa má, não. É uma coisa que é o seguinte, que é normal, né? É igual quando você pergunta, você já perguntou para alguém, principalmente em inglês, quando você pergunta para alguém, oi, como é que você está? Está tudo bem? E quando a pessoa vira para você, não está. E agora? Não está. Não, tá bom, depois a gente conversa, viu? Por quê? Porque o que a gente espera? Não, está tudo beleza. E o inglês tem a mania de falar not too bad. Eu odeio esse not too bad. Fala, tá bom ou não tá bom, meu filho? O que é not too bad? Né? É, exatamente. Então, quando você tiver bad, você me fala. Não é not too bad. Como é que você está? Não, eu não estou bem, não. Estou bem. Está bem, amém. Glória a Deus. Não está? Então, esteja pronto a ouvir. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. A Adriana sabe dessa. A gente trabalhava de cleaner, eu e ela, na casa de um chefão aí de uma empresa muito grande aqui. E ele era muito gente boa com a gente, mas muito gente boa, né? E era um homem desse tamanho, assim, quase 2 metros, uma voz grossa pra caramba. E aí, eu conheci meu pai, tem alguns anos, não me lembro agora. Eu conheci meu pai depois de 30 anos, eu conheci meu pai, e a gente se reconciliou, a gente se abraçou, se beijou, e eu vim embora. 3 meses depois, meu pai morreu, para resumir a história. Para resumir a história, meu pai morreu e eu fiquei triste, claro. Falei, poxa, agora que eu conheci meu pai morre, né? Mas tudo bem, beleza, passou, eu entendi os propósitos de Deus, ele me deu a chance de ir lá, de ver, de conhecer, de reconciliar. Eu prefiro ver pelo lado bom do que ver pelo lado ruim. Eu prefiro ver pelos 2 dias que eu fiquei com ele do que pelos 30 que eu fiquei longe. Então, bora. Só que aí eu cheguei lá na casa dele para trabalhar no outro dia de manhã, ele falou, bom dia, good morning, Leandro, how are you? Eu falei, não estou bom não. Aí ele, ah não? Eu falei, não. Ah não, por quê? Eu falei, porque meu pai morreu. Ele, rapaz, depois a gente conversa, estou ocupado agora. Mas ele não estava pronto para ouvir. Ele não estava pronto para ouvir, eu não sabia o que falar. Eu não sabia como me confortar, mas eu também não estava pedindo nada. Ele me perguntou e eu dei uma resposta honesta. Só. Você está bom? Não. E pronto, vai viver a sua vida, eu vivo a minha, amigo. Você não quer ouvir? Beleza, tchau. Agora, e eu não posso cobrar dele de uma atitude que eu teria, correto? Eu teria essa atitude. Eu posso, talvez, esperar uma compaixão de alguém que eu conheço, que sabe que professa a mesma fé que eu? Sim. Agora, ele não. Agora, se você chegar para mim e falar, e aí, pastor, como é que você está? Eu falar, não estou bom não. E você virar as costas e falar, volta aqui, agora você vai ouvir. Você não perguntou? Você não perguntou se eu estava bom? Agora você vai ouvir. Fui contar a minha história para um carroceiro, até o cavalo dele chorou. Irmãos, a gente brinca, mas a coisa é séria, né? Se nós estamos perguntando, nós temos que estar pronto para ouvir. Como é que você está hoje, meu amor? Como é que foi seu dia? Aí ela começa. Meu Deus, para que eu perguntei? Né? Esteja pronto para ouvir, porque quando você fala, ela te ouve. E ela ouve. Então, esteja pronto para ouvir. E Salmo 141, 3. Põe, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para que não saia nada que vai desagradar o Senhor. Depois, ele fala sobre santidade no mundo, o verso 27, a parte B. Guardar-se isento da corrupção do mundo. A fé verdadeira, ela não é um ritual de vir na igreja uma vez por semana, não, irmãos. Aliás, vir na igreja todo domingo não te faz crente, não, viu? Te faz um frequentador de igreja. O verdadeiro crente no Senhor, ele vive separado dos valores do mundo, mesmo estando nele. É o que Paulo diz. Em outras palavras, Paulo diz assim, olha, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Isso aqui é transitório. A nossa casa celestial é com o nosso Senhor. Amém? Nós vivemos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Nós não somos desse mundo. Tem alguns que chamam a gente de extraterrestre, de doido. Esse povo é doido. Eles adoram um Deus que ele não vê. Um Jesus que foi crucificado como bandido. Fala que tem um espírito vivendo dentro deles. Esse povo é doido. E crê num livro que um monte de homem escreveu e fala que é a palavra de Deus. É isso que eles falam da gente. Não é isso? Você não ouviu isso já? É isso que eles falam da gente. Pois é, a gente é doido mesmo.
E aí eu cito o que Paulo disse a Romanos 12:2, que eu citei agora há pouco. Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Mente transformada, coração regenerado. Lembra de Demas? Já ouviu falar de Demas? Um ex-companheiro de Paulo? Os homens são obrigados a saber disso aí, porque nós já estudamos eles, hein? Tirando os novos aí. Demas, 2 Timóteo 4:10, fala sobre Demas. Paulo diz que ele andou com ele, começou bem, mas amou o mundo e abandonou a fé. Amou o mundo e abandonou a fé. As redes sociais, a linguagem cotidiana, as decisões éticas, o mundo, ele tenta nos moldar a todo tempo. O mundo, as redes sociais, eles tentam mudar até o que nós pensamos, irmãos. A tendência da moda muda o que nós vestimos. A tendência de TikTok, de dancinha, corrompe os nossos filhos. É isso que esse mundo faz. Eles querem nos corromper, eles querem mudar o nosso pensamento. Já tem um estudo nos Estados Unidos falando que a última eleição nos Estados Unidos ela foi principalmente definida na internet. Na internet. Então, essas coisas não podem nos moldar. O cristão frutífero, ele decide viver pela palavra, é a palavra que nos molda. Não é a cultura. Não é a cultura que nos molda, é a palavra. A fé que se adapta ao mundo deixa de transformar o mundo. É como aquela velha frase que vocês já ouviram falar com certeza. Nós precisamos levar a igreja para o mundo e não trazer o mundo para dentro da igreja. Nós somos chamados a sair, não para trazer de lá para cá, não. Para ficar igual a eles. Nós temos que ser cool. Nós temos que trazer gente. Nós temos que isso, que aquilo. É verdade. Mas nós temos que fazer isso através da pregação da palavra. Da palavra. E depois, a compaixão pelos necessitados. Cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas aflições. Tiago termina dizendo que a fé que não serve também não é a fé que salva. Para que eu sou salvo no final? Para não fazer nada? Para ficar sentado e não fazer nada? Sou salvo. Glória a Deus, aleluia, sentei, pronto, morri. Estou salvo. Não que você não seja, mas não é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus nos chamou para servir, nos salvou para sermos servos. Ele mesmo deu testemunho disso. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando ele chamou os discípulos, última ceia, eles não sabiam, mas ele já sabia. E ele vai lavar os pés dos discípulos, oferecendo então um serviço aos discípulos. Os discípulos entenderam aquilo de cara, porque isso era trabalho do escravo da casa, do empregado da casa. O empregado da casa é aquele que quando chega um visitante para jantar, todos se assentam e o servo da casa vem com uma bacia de água, com uma toalha, lavar os pés e as mãos dos convidados. E depois ele se retira e deixa o seu senhor com os convidados. E o Senhor Jesus não deixa que o servo faça isso, mas ele mesmo se cinge com a toalha, pega a bacia e a hora que ele se ajoelha, Pedro fala, opa! Não! O Senhor não é para fazer isso. E ele diz, mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se você não deixar eu fazer, você não tem parte comigo. E aí tem aquela famosa frase, Senhor, então lava logo o corpo inteiro. Pedro entendeu. Os outros entenderam. Por que o judeu rejeitou a Cristo? E continua rejeitando até hoje? Porque ele é servo, porque ele veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, entrou em Jerusalém, foi aclamado, hosana nas alturas, eis que vem o Messias, por alguns, e os judeus olham e falam, peraí, mas o Messias que nós estamos esperando era para vir igual Davi, montado, cheio de pompa, num cavalo, de armadura, de espada, seguido por soldados. Aí vem um cara no jumento, vestido de trapo, tudo sujo, cheio de gente, maltrapilho igual ele, e vem falar que é o Messias. É exatamente por isso, irmãos. Porque Jesus aqui estava quebrando paradigma. E ele nos chama a fazer a mesma coisa.
Nós vemos gente falando que crente tem que isso, crente que tem que ser aquilo, crente tem que ser não sei o quê, que crente tem que ser o quê. Pode ser. Mas que sejamos tudo isso que o povo diz que a gente tem que ser em humildade. Em humildade. A religião verdadeira, ela se move em direção ao sofredor. O que foi que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus ia atrás de quem? De quem estava bem? De quem estava rico? De quem estava saudável? Não. Ele mesmo falou, eu vim pelos doentes. E ele demonstrava os milagres, ele fazia milagres, por quê? Para ele contestar, para ele bater o carimbo e falar assim, ó, eu sou quem eu estou falando que eu sou. Vocês acreditam se quiser. Eu sou o Messias. Quem vê ao Pai, vê a mim. Ou quem vê a mim, vê ao Pai, desculpe. Eu sou aquele que viria. Eu sou o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Quem é você? Ele diz, eu sou. Quem foi que falou eu sou na Bíblia? O próprio Deus. O próprio Deus falou. Então você vê aqui, desde Gênesis, desde Êxodos, apontando para Cristo, e Cristo confirmando o que foi falado acerca dele, e o povo falando, não pode ser. Ele falou, sim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E aqui, a questão toda, quando ele disse também, em Mateus 25, 40, ele diz, tudo o que fizestes a um desses pequeninos irmãos, fizeste a mim. Ele está dizendo, irmão, sirvam uns aos outros, ajudem, tenham compaixão, não deixe que ninguém passe dificuldade. A visita aqui, ela não é casual, ela é cuidadosa. É presença, é envolvimento, é compaixão. É ter interesse de saber se está faltando alguma coisa. É ter interesse de saber se tem alguma necessidade. Quem são os órfãos e as viúvas desse texto? Ou seja, quem são os necessitados que estão perto de nós? Muitas vezes está do nosso lado, nós não sabemos. Então nós precisamos nos enxergar, nós precisamos amar essas pessoas, precisamos visitar, precisamos fazer coisas práticas a esse respeito. A fé sem compaixão é como um corpo sem alma. Não dá para separar. A fé precisa ser seguida de compaixão. E agora, para concluir, eu quero chamar a atenção para tudo que nós ouvimos aqui hoje. Onde é que tem sido depositada a nossa fé? Como é que nós temos vivido a fé que nós falamos, que professamos? Como é que a palavra tem surtido efeito nas nossas vidas? Será que eu sou só um ouvinte e eu ouço, saio daqui e saio? Já diz os estudos que vocês, eu falo vocês, nós, eu que preguei, terça-feira já esqueci 75% de tudo que foi dito aqui hoje. Terça-feira, menos de 48 horas. Irmãos, tem gente que quando eu sair daqui, não for tomar café lá fora, eu perguntar, viu, qual foi o texto que eu preguei hoje? Não vai saber, não vai lembrar. Fica tranquilo, não vou perguntar não. Precisa marcar na mão não, que eu não vou perguntar não. Você lembra, Rafa? Duvido. Rafa lembra. Mas essa é uma verdade. Por quê? Porque a nossa mente, nós vivemos num mundo que está cheio de informação, a nossa mente está acelerada. Tem dia que você vai dormir pensando que você tem que fazer amanhã, que eu vou levar o menino na escola, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo outro, tem que a mulher que enche o saco, ai meu Deus do céu, e o homem que vai querer isso, e o outro que vai querer... 3 horas da manhã, meu Deus, não dormi ainda, só tem 3 horas, daqui a pouco tem que levantar. E você não para. Por quê? Porque você não descansa no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos parar, ouvir, refletir, ruminar tudo que ouvimos. Então nós vimos hoje que a fé verdadeira é a fé que ouve com humildade. A fé verdadeira é aquela que evita o auto-engano, não se engane. A fé verdadeira é aquela que pratica com perseverança aquilo que ouve. A fé verdadeira é aquela que fala com sabedoria, com discernimento. A fé verdadeira é aquela que vive com pureza, se afastando do pecado, fugindo da aparência do mal. E a fé verdadeira é aquela que age com compaixão. Precisamos saber dessas coisas.
cristianismo não é um discurso piedoso, como muitos pensam. Hoje as pessoas pensam que cristianismo é só projeto social. A igreja é obrigada a fazer projeto social. Não somos obrigados a nada, nós fazemos o que nós queremos. Ninguém é obrigado a fazer nada que não quer. Nós fazemos o que nós queremos. Eu brincava muito com o meu enteado, com o Arson, filho da Adriana. Ele falava assim: Leandro, você tem que ir. Eu falava: não, não tem que ir nada, eu faço se eu quiser. Leandro, você tem que ir fazer não sei o que. Eu falava: não, não tem que ir. Seu filho não fala para você: pai, você tem que ir comprar um tênis novo. Você fala: não, filho, não tem que ir não, só compra se eu quiser. E se tiver dinheiro. Né? Você tem, pastor, você tem que ir. Falou: depende, tem que ir o quê? Né? Até hoje eu brinco com ele. Eu falo: não, não tem que ir não, Alisson. Eu tenho que ir se eu quiser. E é verdade. Nós precisamos ser assim. Então o cristianismo ele não é só um discurso piedoso, não. Ele é o pão na mão do faminto. Aí eu já vi um meme um dia, eu até falei para vocês, né? Um meme que ilustra bem isso. Um mendigo sentado na porta da igreja pedindo pão de comer. E o pastor entra com a Bíblia do lado e uma baguete desse tamanho na mão e fala assim: vou orar por você, irmão. É fé em prática, dá o pão para o homem. Mas convida para vir para dentro também. Fala: não, está aqui o pão, aproveita e vamos comer lá dentro, sentadinho lá, no quentinho, sei lá, tomar um cafezinho, um chazinho, senta lá, vamos ouvir também. Vou orar por você com o pão na mão. A mesma coisa se alguém pedir uma oração, você fala: tá bom, vou orar, tchau. Fala: não, é para orar agora. Fala da Bíblia para mim. Fala: tá bom, vou falar, vamos marcar daqui 15 dias na sua casa? Isso é Inglaterra para você. Fala que você vai visitar alguém. Lá no Brasil você chega, bate na porta e já tem um bote esperando. É ou não é? Porque vai que alguém vem. Né? Vai que aqueles crentes chatos vêm encher o saco hoje. Já vou deixar um bolo aqui pronto. Café nós faz na hora, pastor, sem problema. Aqui você tem que marcar. Com 15 dias de antecedência, porque todo mundo é muito busy, todo mundo é muito ocupado. Nós já pegamos a cultura também. Né? Já acostumamos com a cultura também. O negócio é esse. Você chegar na minha casa, 7 horas da noite, na hora da minha janta, fala: não, mas eu vim jantar também com você, ué. Faz isso, só para você ver uma coisa. Na próxima vez que você passar na frente das luzes, está tudo apagada. Eles vão jantar no quarto de medo. Vai jantar no quarto de medo, apaga as luzes, vai que o pastor vem de novo, paga tudo. Vamos jantar a luz de vela, amor, no quarto. Então, irmãos, que essa nossa fé seja uma fé que realmente pratica aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos. Saia daqui hoje pensando nessas coisas. Que a palavra, ela nos lave, mas não que ela só nos lave, mas que ela nos molde. Que nós possamos ser moldados. Que nós possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor. Que possamos fazer o que Ele faria. Que possamos agir como Ele agiria. Não estou falando da santidade, do poder de Cristo, mas estou falando da humildade dEle, do amor dEle. Nós possamos responder como Ele responderia. E o Senhor não foi só bonzinho o tempo todo, não, Ele foi agressivo também quando precisou. Principalmente quando estavam lá fazendo comércio dentro do templo, ou quando estavam falando da palavra de maneira errada, o que Ele fez? Ele refutou. Quando os fariseus estavam lá batendo no peito, falando que era santo, o que Ele fez? Vocês são sepulcro caiado, vocês são parede branqueada, vocês são bonitinhos por fora, mas são podres por dentro, porque eu conheço o coração de vocês. Vocês falam bonito, mas vocês não vivem nada que vocês estão pregando. Essa é a reflexão para nós hoje. Então que a palavra possa nos moldar, possa nos libertar e nos torne muito mais parecidos com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é como um espelho diante de nós. Obrigado por nos confrontar com amor, por corrigir com graça e nos chamar a uma transformação verdadeira com paciência. Ajuda-nos, Senhor, a não sairmos deste lugar da mesma forma que entramos. Que a Tua palavra encontre em nós terra fértil, produza frutos de arrependimento, santidade e compaixão. Senhor, refreia a nossa língua em nome de Jesus. Purifica os nossos pensamentos, renova o nosso modo de viver
Que a nossa fé seja visível através das nossas ações, no cuidado com os necessitados, no domínio próprio, na separação do mundo, na nossa vida de oração, na nossa vida de devocional diário. Que nós possamos viver uma vida que realmente te glorifique, Senhor. Faz de nós discípulos que ouvem, que obedecem, que perseveram na Tua palavra. Para que o Teu nome seja exaltado em nós e através de nós. Ajuda o Teu povo, nós te pedimos, ó Pai. Nós carecemos do Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor atuando em nós, nos transformando, gerando mudanças, gerando santidade no Teu povo, porque nós somos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Trabalha em nós, ó Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.